A paz, meu querido, nós estamos aqui para meditar no capítulo 27 de Atos, como temos dado continuidade a essa reflexão. Eu peço a Deus que Ele nos acompanhe nesse momento, que o seu Espírito venha iluminar o nosso entendimento, para que essa palavra venha gerar vida entre nós, para que a palavra de Deus seja vida, possa nos encher, que ela seja de Deus para você. Então nós estamos aqui no capítulo 27, e esse capítulo é um dos capítulos mais sensacionais, na minha opinião, do livro de Atos. Um capítulo cheio de reviravoltas, um capítulo que é digno de um filme de suspense, um capítulo fantástico, que você pode assim realmente falar: meu Deus, o que Deus fez na vida de Paulo? E eu vou compartilhar com vocês apenas dentro de um aspecto dentre muitos que poderiam ser abordados. Paulo, como sempre, nós vemos ele aqui muito focado, muito concentrado. Ele parte em viagem e com o capitão do navio tratando com humanidade, o que pressupõe que ele foi bem recomendado ao capitão. O navio tinha mais de 200 pessoas, né? Nós temos aqui, na verdade, no versículo 37, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. 276 pessoas. Amados, eram 276 pessoas que estavam numa viagem aparentemente segura, uma viagem que sempre estava sendo feita, então, ou seja, um caminho conhecido, mas que aquela viagem era diferente. Aquela viagem tinha um tom diferente, porque aquela viagem não estava dentro da normalidade. E logo quando começa a viagem, meus amados, Paulo toma a palavra, depois de muito tempo, versículo 8, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo percebeu, querido, que a viagem estava trabalhosa, custosa, era o vento contrário, mas o navio, pelo versículo 1 até o versículo 8, você percebe que houve mudanças na rota, houve mudanças no caminho. O capitão, aqueles que estavam dando direção ao navio, perceberam isso e mudaram a rota para poder se proteger. Mas o fato é que estava tudo muito difícil, e Paulo, conhecendo, eu quero aqui apenas manifestar o seguinte: todos percebiam que havia uma certa dificuldade, mas por enquanto era apenas um vento contrário, era apenas um vento dificultando a viagem. Mas Paulo falou algo muito grave. Paulo anunciou que a viagem ia ficar muito mais perigosa e que todos iriam morrer. Olha só, mas dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo não só da carga, mas também da nossa vida. A nossa vida vai estar em perigo. Paulo estava lá profetizando. Quem é, queridos, que gosta ou quer ouvir uma profecia catastrófica? Ninguém, né? Mas olha só, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre. Havia um piloto, havia um mestre, havia homens conhecedores ali, mas o que eles não atentavam é que havia um homem com uma palavra profética, que tinha relacionamento com Deus, que tinha visão de Deus para advertir do caminho. Queridos, mais vale a palavra profética de um homem com Deus do que a palavra da ciência, ou a palavra da sabedoria, ou a palavra da experiência, queridos, porque Deus conhece, Deus sabe. Nós temos que parar para escutar a voz de Deus e a voz dos profetas de Deus, porque é eles que sabem advertir o perigo que temos da nossa vida. Às vezes nós estamos ali conduzindo o navio,
conduzindo uma situação que nós temos perícia técnica, científica, nós conhecemos de fato aquele acontecimento. Mas um vento pode nos surpreender, né? E sendo, olha só o versículo 15, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Aquele navio que era outrora guiado com perícia técnica pelo mestre e pelo capitão, agora foi sendo deixado levar. Deixa a vida levar, vida leva eu. Talvez se eles conhecessem a música, iriam cantar naquela época. Mas deixou o vento levar para lá e para cá, sem direção. Ali eles já estavam, talvez, pensando em Paulo. Nós teríamos que ter ouvido Paulo. E talvez quando você chega numa situação catastrófica da sua vida, ou quando nós chegamos numa situação dessa, nós pensamos, eu era para ter escutado o profeta, eu era para ter escutado a voz de Deus, eu era para ter dado ouvidos àquilo que a palavra de Deus me orienta. Amados, aqui Paulo teve uma revelação de Deus, mas a revelação de Deus está aqui nas Escrituras, apontando o caminho para a nossa vida, apontando diretrizes, que Jesus fala assim, aquele que ouvir a minha palavra e colocar em prática, compará-lo-ei a um homem bom e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e a sua casa veio a tempestade, bateu de ímpeto contra ela e ela não caiu. Você quer realmente suportar as tempestades da vida? Quer que o seu barco chegue ao final da viagem? Então edifique a sua vida na palavra de Deus. Ouça a profecia de Deus. Ouça os atos proféticos de Deus. Quando um homem de Deus te alertar, realmente se volte para o que Deus quer lhe falar. Então, você veja aqui versículo 22. Mas, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Quando o perigo ficou mais tenebroso e todos estavam temerosos do que poderia acontecer, Paulo vem com essa palavra. Amados, calma, ninguém vai se perder, ninguém vai morrer nesse barco, todos serão guardados, porque eu me encontrei com anjo, porque eu me encontrei com alguém que tem uma palavra, porque eu me encontrei com o Deus que eu sirvo, e Ele tem anunciado que esse barco vai ficar preservado. Querido, se você se agarrar em Deus, se nós estivermos em Deus, nosso barco pode balançar, nosso barco pode ir na tempestade, o perigo pode acontecer, mas nós seremos preservados, porque Deus estará conosco. Permaneça com Deus, permaneça com o Senhor, porque Ele quer preservar o barco da sua vida. Então ali Paulo deu essa palavra, e logo mais, versículo 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. A população estava sem comer nada. Tinha coisa para comer, mas estava sem comer. Não queremos... Amados, imagina você há dias e dias sem comer. Tamanho era o desespero. Eu não vou aqui ficar explicando os detalhes técnicos, até porque não cabe, eu quero apenas refletir a angústia desses homens. Esses homens estavam extremamente angustiados. Como que fica alguém que para de comer? É depressão, é medo, é terror. Eles estavam terrificados de medo. Mas Paulo falou o seguinte, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa esperança. Pois nenhum de vós se perderá, nem mesmo o fio da vossa cabeça. E Paulo ali, queridos, fez a ceia com eles, tomou, deu graças, partiu o pão, falou de Jesus, falou da palavra. Eu acredito que em nenhum momento daquela viagem Paulo deixou de anunciar o desígnio de Deus, como sempre estavam fazendo. Mas ele começou a viagem tendo total descrédito de cada um. Paulo era mais um preso, e ao longo da viagem, Paulo foi crescendo
Paulo foi crescendo e ele se tornou referência naquele lugar. Que nós, amados, possamos realmente desfrutar de um relacionamento com Deus, de uma experiência com Deus, para que nós venhamos a estar sendo referência no nosso lugar, né? E este capítulo, querido, quanto aos demais, versículo 44, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram na terra. Todos se salvaram, mas o navio afundou, o navio foi a pique, foi destruído, ele ficou completamente destroçado, viram uma ilha que não conheciam, que nunca tinham visto, e todos conseguiram escapar a nado e foram e adentraram aquela ilha. Aqui os aguardavam mais perigos, aqui os aguardavam mais fatos desconhecidos, mas até o momento a palavra de Paulo estava se cumprindo na vida daquela tripulação. Amados, o que eu vejo aqui é um homem que não está como preso, que como águia se colocou acima da situação. Que esse caráter seja trazido para nós, que esta posição seja trazida para nós, que mesmo que nós, como presos, como encarcerados, como afligidos, mas que nós não nos curvemos à aflição. A aflição não venha nos alcançar e nos dominar, mas que nós possamos estar acima como águias, como Paulo, anunciando o desígnio de Deus, anunciando a palavra de Deus, anunciando o governo de Deus e procurando glorificar o Senhor em qualquer situação que estamos passando. O que você está passando? É doença? É morte na família? É desemprego? É solidão? É falta de alguma coisa? Qual é a necessidade que se apresenta na sua vida? Eu peço a você, para que você se envolva com Deus, para que você venha se concentrar naquilo que Deus quer na sua vida, para que você, de fato, vá acima das tempestades, e você possa não somente superar as dificuldades, mas que você venha profetizar sobre elas e apontar caminho para aqueles que estiverem à volta. Que o Senhor possa estar te abençoando abundantemente em Cristo Jesus. Amém.